Vamos lá. Bom, estamos aqui hoje com a doutora Paula Mouta, que está participando dessa entrevista para falar para a gente sobre o que ela vai falar no nosso Congresso de Constelação Sistêmica do IBRAX. Este ano será o terceiro Congresso Nacional e o primeiro internacional. E aqui com o doutor Fernando Freitas, que é o grande mentor de tudo isso, que é quem teve a ideia de fazer esse congresso, de quem batalha para que ele aconteça. E estamos aqui muito felizes com a tua presença também, Fernando. Uma delícia aqui. Paula, seja muito bem-vinda. Te assustei que aqui é quente, tá? Diz que aqui tem duas estações, verão e inferno. Nós estamos agora no verão. O inferno é mais para frente, tá? Então vai ficar um pouco mais ameno, em torno de 30. Então seja bem-vinda aqui. E eu gostaria muito que você falasse do tema que você vai abordar nesse congresso aqui conosco. Olá, boa tarde a todos. Aqui também estamos com um verão meio louco, meio frio, meio vento. Aquele verão quente que Portugal era costumeiro não existe mais, e isso é uma das razões que os fatores epigenéticos costumam ter em consideração tudo aquilo que está ao nosso redor, incluso o fator clima, que é uma consequência, o estado do clima atualmente no mundo, e nesta altura do ano nós aqui em Portugal temos imensos fogos e noutras regiões mais quentes do globo também estão havendo imensas queimadas. Isso são tudo consequências da forma como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos reduzindo o respeito pela natureza, pela sustentabilidade da vida a todos os níveis. Portanto, aquilo que eu irei falar sobre o contexto da epigenética na saúde, como é que ela modifica o nosso padrão de vida, aborda todo um contexto global do ser humano inserido no seu meio, quer na região onde nasceu, quer naquela que escolheu para viver, a forma como se adapta a esse local para onde transitou, nem que seja num período de férias, a maneira como colhe aquilo que lhe é transmitido pela sua família, a questão da herança cultural, a questão da herança geográfica é um dos fatores que mais influenciam a nossa vida e a nossa estrutura metabólica na maneira como nós, ao longo da vida, nos vamos comportando nas várias fases, porque assim, nós temos, de 7 em 7 anos, nós temos fases de mudança da estrutura metabólica, que a nossa evolução hormonal vai acompanhando a evolução emocional e vice-versa. Então, nos primeiros 7 anos nós estamos a fazer a infância e quando completamos 7 anos nós ganhamos uma consciência do mundo ao nosso redor que já não tem a ver com aquela superproteção, aquela cápsula que os nossos pais nos guardam. Nós começamos a ter um entendimento e esse entendimento vai ser construído com a herança que nós trazemos de trás, dada pela forma como os nossos pais foram educados, pela forma como a gestação da nossa mãe foi construída, quer no fator alimentar, quer no fator social e cultural onde ela esteve inserida, e tudo isso vai modificando a nossa vida. Portanto, é importante nos dias de hoje que cada vez mais todas as populações, todas as pessoas, independentemente do nível de conhecimento, do nível de estudo, é importante nós começarmos a transmitir e a multiplicar que a maneira de estar na sociedade, a maneira de viver o alimento, a emoção, o convívio social, tudo isso influencia a nossa saúde a vários níveis. E isso é importante começar a ser levado a todos os cantos do universo. Por isso, aqui em Portugal, vocês vão vir para falar sobre a constelação sistémica, e eu vou aí falar um pouco mais aprofundando a epigenética num contexto de saúde dos povos, desde o útero materno até à idade da nossa extinção, porque nós nascemos e morremos. E em todas as fases da nossa vida é possível, sim,
cada vez mais tenho essa noção, modificar a nossa saúde, modificando os conceitos que nós adquirimos e que os assumimos, mesmo aqueles que não nos pertencem, porque se nós olharmos para a vida da forma como olhamos para o alimento, em que nós temos que comer para manter a saúde, temos que nos hidratar para manter a qualidade do nível de equilíbrio na estrutura mineral do nosso corpo, para manter uma hidratação do cérebro com qualidade para reduzir o índice de Alzheimer, porque não ter outro nível de cuidados, como os alimentares, para nós não adoecermos. Eu estou estudando, agora está um pouco parado em termos de aulas, porque é verão, estou estudando nutrição oncológica. E uma das coisas que está neste momento muito, mas muito definido nos papers científicos, é que o câncer de mama, seja no homem, seja na mulher, está demarcado como uma etiologia hormonal emocional. E vocês vejam, é uma característica que o emocional modificou, alterando o hormonal, e isso se traduz num câncer de mama. Portanto, está provado na documentação científica, nos estudos, que não tem padrão hereditário no câncer, tem um padrão hereditário sim, na questão emocional, daquilo dos paradigmas, dos tabus, de todos os medos que foram sendo construídos na nossa evolução de ser feminino, de ser masculino. Quando um homem chega a um câncer de mama, imaginam o caos emocional que vai na vida desse homem? Quando uma mulher tem um câncer de mama do lado direito ou do lado esquerdo, tudo isso tem várias razões que a ciência explica que estão ligadas ao emocional. Os outros tipos de câncer são inflamações que nós vamos agregando ao longo da vida com tudo aquilo que somos na nossa bagagem. Quando a gente entra num avião, nós colocamos a escova dos dentes, a escova do cabelo, o sapato, a sandália, a roupa interior. Na nossa vida nós também carregamos essa bagagem com emoção, com os medos que a nossa mãe nos transmitiu, as ausências que o nosso pai nos deu, tudo aquilo que nós somatizamos vai se juntar a um comportamento alimentar desregrado e isso vai gerando doença. Portanto, a epigenética explica tudo isto, explica que em qualquer momento que nós dissemos basta, aí nós podemos reverter a doença em todos os seus níveis. Cada vez mais eu entendo isso. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha que determinou a ciência começar a trabalhar essa epigenética, buscar esse motivo do adoecimento emocional dos povos? Carla, a epigenética ela é estudada há muitos anos, não lhe davam era esse nome, não lhe davam o nome de epigenética, no entanto, é algo que se nós, eu faço estudos comparados e agora com o Observatório da Saúde dos Povos, estou a fazer um estudo onde eu comparo os hábitos antigos e a forma como os antigos estudavam, e os antigos eu estou a ir a Hipócrates e outros do tempo da Grécia, a forma como eles olhavam para o corpo humano, comparando ao contexto social e cultural, e eles olhavam para esse contexto cultural conhecendo que determinado tipo de convivência e de hábitos adquiridos no contexto cultural ajudava a contrair determinadas doenças. Sim. Nessa altura já eles estavam a estudar epigenética, eles já estavam a ver que os comportamentos mudavam. E, tirando agora aqui um contexto religioso, se nós olharmos a Bíblia, considerando o valor histórico que a Bíblia tem na transmissão da informação cultural, dos hábitos, quer da alimentação que se praticavam nessa época, quando se deixou de consumir alimento natural para passar a consumir alimento cozinhado,
que isso vem com a geração do fogo. A apresentação que eu vou fazer vai nos trazer desde a era da pré-história em estudo, na avaliação da epigenética. Portanto, eu vou mostrar uma passagem pelo mundo até à atualidade, desde a descoberta do fogo. Um pouco antes do fogo e depois, daí para a frente, como é que tudo modificou. Portanto, hoje em dia, aquilo que o homem usa como fator epigenético de avaliação, dá uns 30 anos para cá, sensivelmente, começou-se a falar na epigenética. O epi, porque é sobre algo, não é? E a genética, que nós temos que explicar que na nossa estrutura metabólica, no nosso DNA, nós temos 1% herdado da mãe, 1% herdado do pai. O resto é a nossa bagagem. E isso é que a epigenética de há 30 anos para cá começou a avaliar. Essa outra bagagem, chamada 98% da estrutura de um ser humano, que herda a genética dos 2% dos seus progenitores, mas herda na carga emocional, na carga cultural, nos hábitos alimentares, muito mais que esses 2%, e que nós, geração nova, não tanto a minha nem a vossa, mas a dos nossos filhos, estamos a modificar tudo, contrariando tudo o que tem a ver com hábitos alimentares. Certamente. Eu digo muita vez aos meus alunos que eu sou um exemplo, e neste momento eu tenho eu tenho cerca de 500 casos avaliados em consultório desde 2014, com o estudo da epigenética, com a avaliação do folículo do cabelo, onde está todo um contexto do nosso fenótipo carregado em 80 dias de crescimento do folículo. E eu costumo dizer, eu e muitos outros como eu, somos um exemplo. Eu nasci em África, em Angola, 2 graus da linha do Equador, com uma temperatura ao longo do ano, portanto com 2 estações, o clima da chuva e do calor, como temos no Brasil. Ao longo do ano uma temperatura muito equilibrada, sem aquelas oscilações térmicas características da Europa. Eu viajo naquela transição da mudança de idade entre os 12 anos até aos 14, faço toda uma mudança com uma carga emocional muito grande, chego a um país que eu sou uma desconhecida, tomada como desconhecida e tratada como uma indigente. Isso transformou, foi mesmo, era catalogada de branca de segunda aqui em Portugal, sério, não estou brincando. Todos os filhos dos que eles chamavam os retornados a Portugal eram brancos de segunda. Hoje já ninguém é tratado dessa forma, nós fomos tratados dessa forma. E isso me transformou. Isso veio debilitar o meu sistema autoimune. E olhando agora para estes povos, os sírios, todos aqueles que estão sofrendo agora grandes danos sociais e emocionais com a guerra, esses povos vão ser povos muito doentes no futuro. Aqueles que não morrerem agora com a guerra vão ter doenças graves no futuro. Com certeza. E esta adaptação, por exemplo, nós aqui em Portugal neste momento temos uma comunidade brasileira muito grande. Uma das coisas que eu cobiço na capacidade do brasileiro se adaptar é que ele faz uma coisa, eu ainda hoje ao almoço estava a dizer isso ao meu marido, brasileiro não se adequa à nossa alimentação, ele carrega a dele e onde está se junta a outros e faz as paneladas de comida, certas ou erradas não interessa, mantém durante muito tempo os seus hábitos, preserva a cultura alimentar que faz com que a estrutura metabólica se mantenha também nesse contexto de preservação. E isso é importante nós começarmos a explicar às pessoas. Hoje em dia a globalização já nos permite ter vários tipos de mercados, os alimentos já transitam de uns lugares para outros, nós já temos muita coisa que se produz no Brasil, muita coisa que se produz em África, e é fácil as pessoas manterem os seus hábitos e irem fazendo ao longo do tempo. Nós levamos 7 anos, quando chegamos a um país, levamos 7 anos
a modificar a nossa carga de informação neurológica agregada para entrarmos noutros hábitos, não só em termos da pressão geográfica, portanto, da mudança do clima, mas também em termos da forma como o corpo se adequou, como ele se ajustou a toda essa mudança. São 7 anos. Ao fim de 7 anos, se nós quisermos, podemos então introduzir outros hábitos, vamos fazendo isso gradualmente, como se faz um desmame de uma droga química, gradual. Nada na nossa vida, se eu agora for morar para o Japão, chegar lá e mudar tudo na minha alimentação, eu em 3 meses eu estou doente, não só emocionalmente, porque me desagreguei de todas as minhas raízes, mas porque o meu metabolismo gastrointestinal não foi capaz de assimilar uma mudança tão brusca. Então, tudo isso é importante nós sabermos e é importante nós transmitirmos. Muito bom. Interessante que, quando a gente fala de epigenética, começamos a ver que estamos mais conectados às outras pessoas, ao meio e até ao nosso passado. E, além disso, o nosso lado saudável hoje também pode induzir nos nossos descendentes uma vida mais saudável, né? Por isso que, para mim, quando eu falo de epigenética, eu vejo epigenética e sistêmica extremamente conectados, que a epigenética mostra que nós não somos seres sozinhos. E todas as decisões que eu estou tomando agora já vieram de experiências do passado, experiências que não foram não só verbalizadas, vieram de pessoas que talvez eu nem tenha visto, meus avós, bisavós, e de repente tudo aquilo que eles vivenciaram, aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles se alimentaram, as decisões que eles tomaram na vida, por incrível que pareça, eles ainda estão atuando dentro de mim. E o quanto eu posso fazer isso se tornar mais saudável, se eu fico consciente e posso levar conhecimentos, coisas boas para frente e bloquear algumas coisas negativas para que as próximas gerações sejam mais saudáveis. Então, nós trabalhamos muito com a sistêmica e a epigenética, para mim, mas encaixou assim perfeitamente bem, porque revela tudo aquilo que a gente trabalhava. Só não dava nome, né? Falei, tá aqui, ó. Hoje em dia com a epigenética, fala, tá aqui, isso aqui é ciência, tá aqui, ó. A ciência. Está aqui, a epigenética explica. Explica. Eu estava comentando hoje ao almoço, eu vou ser avó de primeira vez. É? Parabéns. Vai nascer uma Alice. Eu dizia para o meu marido, que bom que a Alice já vai ter da parte dos pais, quer na gestação, quer na própria fecundação, eles já estão com novos hábitos de comportamento alimentar, de comportamento de vida, já tem toda uma compreensão modificada. E a Alice já tem tudo para trazer um padrão de saúde com muito mais qualidade que os pais tiveram. Ela já vai ser beneficiada com o conhecimento de agora, já está realmente com outro tipo de qualidade na sua própria gestação. Portanto, aquilo que eu vos vou levar, a apresentação que eu vos vou levar, ela é muito curiosa porque mostra todos esses pontos e mostra que nós somos a geração, a nossa saúde neste momento depende da geração das nossas bisavós, não é nem dos nossos pais. As doenças que eu tive, as doenças que eu construí, as doenças que eu permiti que o meu corpo desenvolvesse, não foi dos meus pais, ela veio dos meus bisavós. Tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles construíram, aquilo que eles transmitiram é aquilo que eu estou vivendo agora, mas agora com outra compreensão para modificar isso. Então, neste momento, aquilo que nós estamos a modificar não vai modificar os meus netos, vai modificar os meus bisnetos. A epigenética faz essa escala. Ela não é para amanhã, ela é para num futuro que eu já não vou ver. Portanto, eu não sei se vocês conhecem o baobá, a árvore africana, chamada do imbondeiro. O baobá leva 100 anos para dar o primeiro fruto. Quem planta um baobá é a árvore sagrada de África. Quem planta um baobá nunca come um fruto dele. Os frutos que eu como do baobá e que eu uso para tratar imensa gente,
quem plantou nunca chegou a ver. Eu estou comendo e colhendo 100 anos de história. E isso é o que nós carregamos hoje. 100 anos da estrutura da nossa família, que nem os nossos pais, por isso é que eu digo, é muito importante nós escrevermos, nós deixarmos raízes plantadas, nós deixarmos a semente daquilo que somos hoje. Se cada um de nós escrever, hoje em dia com a técnica digital isso ainda fica muito mais viável, porque antigamente o papel, fogo, água, bichos, tudo isso, então no Brasil com o clima que temos, o papel se deteriora muito rápido. Mas nós hoje deixarmos um contexto das doenças que eu tive e como é que eu modifiquei essas doenças, é melhor do que deixar as células estaminais do cordão umbilical aos nossos filhos. É verdade, eu concordo plenamente com isso. Porque nós vamos modificar o futuro deixando essa informação. Compreensão que nós hoje, eu me considero uma privilegiada neste momento, porque eu tenho a capacidade, o entendimento e a oportunidade de estudar algo que vai melhorar uma geração que eu não vou ver, mas que não é nem falar de mim, vai beneficiar daquilo que eu estou desenvolvendo, daquilo que eu estou multiplicando. Portanto, é isso, nós somos o futuro. Só que nós já não vamos ver esse futuro, mas nós somos o futuro. E isso é muito bom pensar dessa maneira. Pensar que eu estou aqui, vocês estão aí, com uma proximidade tão grande e que lá na frente alguém vai ganhar com aquilo que nós estamos fazendo. Então é fantástico, porque a gente não morre, nós somos eternos. É fantástico, é uma dedicação que vale a pena. Eu, como trabalho muito com famílias e com mães mães, porque eu sou obstetra, né? Porque eu sou obstetra, eu falo muito isso. As pessoas são capazes de doar um olho, de doar um rim para salvar um filho, quando eles estão deixando de doar para os filhos, para salvar uma geração toda, um hábito melhor, uma sensação emocional melhor, um vínculo melhor com essas crianças. Então, isso nos diferencia de fato. Eu também me sinto uma pessoa privilegiada por saber que os meus netos, a tua tá para nascer, né, Paula? Mas a nossa já nasceu. Já nasceu. Ela já nasceu e está aí linda. E ela é fruto exatamente disso. Ela é uma criança calma, que come de uma forma adequada, dorme bem, tranquila, não adoece. Ela já é fruto de tudo isso. Nós já estamos vivendo o que você vai vivenciar. E é interessante que a minha ex-mulher, que é a avó também dessa criança, né, ela é filha da minha filha, e as avós, que é a minha ex-esposa, pergunta assim, mas onde foi que nós erramos? Porque os filhos deram tanto trabalho, e essa neta é impressionante, a qualidade de contato, a tranquilidade, o como ela convive. É uma coisa assim, faz gente, mas que ser é esse? E aí dá para ver a diferença entre nós, os mais velhos, né, a geração dos pais, a minha filha, como também fez uma mudança profunda na vida dela, identificar uma série de dinâmicas doentias que ela carregava e ela foi se libertando de tudo isso. É como um lixo emocional que a gente fica carregando. Você fala da mala, né? Tá cheio de gente que carrega nessa mala um monte de porcaria. E aí o que ela fez? Ela conseguiu identificar, começar a jogar fora, tirar dessa mala de viagem tudo aquilo que não presta e colocar coisas mais saudáveis. E é interessante que a filha, a Bárbara, que veio agora, ela está vindo fruto muito desse contexto. Agora, também tem importância dos avós, eu e a mãe dela, também de abrirmos a cabeça para buscarmos coisas melhores no mundo. Sim. Essa mensagem de você sempre pode fazer algo melhor, é possível. E quando você faz, você não está fazendo só por você, você está fazendo, no fundo, pelo bem de toda a família. E aí, você olhar um contexto, o mundo é a nossa família. São várias gerações. Então, o bem-estar da sua neta que vai nascer, Alice, o bem-estar da sua neta, da nossa neta, da próxima que está chegando, não sei se é menino ou menina, ainda não dá para saber. Minha filha também está grávida. Também está grávida. Mais um. O mundo está voltando a ter crianças outra vez. Bom, né? E crianças, e é interessante, né? Pelo menos tem uma oportunidade de ter crianças mais saudáveis. Nós estamos vendo também crianças, aqui no Brasil tem muito, é claro, em todo lugar do mundo,
Crianças são fruto de muito lixo emocional, tanta Com porcaria, certeza. e que estão destruindo. Isso aí é uma compaixão enorme de ver que essas crianças vivem num meio que, ao invés de promover o que é saudável, estão promovendo as coisas mais doentias. Isso é muito triste de se ver. E muitas vezes as pessoas, vou pegar um pouco do meu lado, as pessoas falam assim, Fernando, você parou de ser médico? Eu falei, gente, agora que eu estou me vendo como médico, eu tenho uma visão da saúde muito maior, como essa que você está falando, saúde dos povos. É. Nós estamos falando da saúde das gerações. Nós estamos falando da saúde de um mundo muito maior. Saímos Nós estamos da falando saúde. do umbigo só de alguém que sentou na nossa frente. Exato, ficar só vendo aquele elemento específico, mas olhar para onde ele está, que meio é esse, para onde isso vai, de onde veio para onde vai. E aí a oportunidade de poder trabalhar nisso dá uma satisfação enorme, parece um propósito de vida bem maior, né? Essa é a minha sensação, e pelo que você está falando, parece que é a mesma. Não, e pior do que isso, a medicina hoje, ela vê um pedaço, Não é nem um não é indivíduo. um indivíduo, ela vê um pedaço do indivíduo, ela não consegue ver o todo. Ela não consegue saber por que a pessoa está com a dor no pé, porque ela não sabe pesquisar o que aconteceu emocionalmente na vida dessa pessoa. Né? É isso que Eu está acontecendo. achei muito curioso na organização do World Summit aqui em Portugal. Portanto, eu recorri às ordens profissionais dos vários profissionais, portanto, que vão estar, dos nossos convidados, dos nossos oradores, e há várias categorias profissionais, desde a psicologia, a enfermagem, a nutrição, da ordem dos médicos e por aí fora. Todos nos receberam com muita dignidade, mas quando chegamos à ordem dos médicos, a pergunta foi: tem médicos nesse evento? Quantos médicos tem? É a maioria? É que nós só podemos consentir dizer que apoiamos e classificar a valência científica do vosso evento se a maioria forem médicos, porque senão não está classificado num valor de conhecimento cabível na medicina. Felizmente que a maioria é médicos, mas com toda uma postura e uma visão de multiplicação. Exatamente. Foram escolhidos nesse sentido, não é? Vocês e todos os outros que vêm, que são médicos, com o papel social de médicos, mas que já não têm esse comportamento condicionado, e eles que vão me ouvir vão excomungar, mas é verdade, e aqui já há muitos também, felizmente já há muitos. Uma das médicas que está associada ao Summit, a doutora Teresa Flor de Lima, eu bebo as palavras dela, é muito engraçado porque ela gosta do meu boliço e eu gosto muito do conhecimento dela. Por quê? Porque ela, sendo médica, na maturidade que ela carrega, ela já tem toda uma visão e uma postura de mundo, tanto que ela faz parte da bancada europeia em Bruxelas, da bancada europeia de saúde pública, na nova transformação para se criar uma saúde de prevenção, uma saúde ativa preventiva nos povos migratórios, nos povos que migram. E então, é assim, a visão da doutora Teresa já está num contexto de grande mudança, que é aquilo que eu digo muita vez aos meus jovens alunos e aos meus estagiários: não me agradeçam por eu vos puxar para mim. O papel que vocês têm, a responsabilidade que eu vos peço é multiplicar. Quanto mais de nós nos multiplicarmos, mais saudáveis serão as novas gerações. Então, seja médico ou seja qualquer outro profissional na área da saúde, os enfermeiros têm um papel. O enfermeiro, se nós formos olhar bem, conhece todas as profissões médicas e sabe quase todas, sem ser médico, não é? E ainda tem aquele lado do cuidador especial para transmitir à pessoa segurança no seu ambiente de tratamento. Eu respeito muito a classe dos enfermeiros também. E então é assim, nós todos somados hoje, os médicos têm um conhecimento mais aprofundado, os enfermeiros têm um conhecimento de cuidado e de prática ativa de um tratamento, da aplicação desse tratamento, os psicólogos, a sua área da sexologia, ela é vital, não só na mulher, mas no homem, na maneira como o homem vê a mulher não como objeto, mas como ser emocional e a trata nesse contexto. Assim,
a convivência que nós somos hoje nesta soma, isto é que nem fazer uma bela caldeirada. Verdade, muito verdade. Se nós hoje olharmos a saúde nessa visão sistémica de multiplicidade, nós já não vamos ter o especialista X, nós vamos ter áreas, lugares de cuidados de saúde, onde o ser humano que vai lá porque tem efetivamente uma patologia, ele vai ser analisado na multiplicidade que ele vai ser visto pelo ortopedista se for a questão ortopédica, mas depois vai ter que ser visto pelo nutricionista, vai ter que ser visto por um especialista que vai avaliar porque que no foro emocional, porque é que ele construiu aquele problema de curvatura ou da coluna ou de músculo ou de não sei quantos, tirando a questão de um acidente, não é? Que os acidentes são coisas que acontecem sem nós prevermos, mas a pessoa tem que ser vista nesta agregação de vários contextos, porque uma doença não se constrói porque eu comi mal, eu vou ter uma úlcera, porque eu comi alguma coisa ao longo de muito tempo que construiu essa úlcera. Ui, e onde é que está a história emocional que levou à úlcera? Exatamente. Muito bom. Paulo, eu vou te fazer mais uma pergunta que o pessoal tem perguntado bastante para a gente, sobre o teste epigenético. Isso está fomentando uma curiosidade muito grande, temos várias pessoas interessadas em fazer o teste com você. Eu queria que você falasse para a gente sobre o teste epigenético e o que você dá de resultado, como você define uma dieta mais adequada baseada no que vem no teste. Brincando um pouco, eu costumo dizer que no teste epigenético, com 3 fiozinhos de cabelo que eu colho aqui atrás, na base da nuca, eu só não vejo a conta bancária. Ótimo, isso é muito bom. É a única coisa que eu não consigo ver. Ainda não o vê. extrato bancário. Ainda não vê, mas lá não vai. Ainda não. Pronto. Quando eu digo isso, significa que não interessa a história que a pessoa me vai contar. Às vezes a pessoa está-me a contar uma história e eu já estou a ver outra. Exato. Obviamente que quando eu faço exclusivamente o teste, eu tenho todo um padrão de informação em que eu vou às doenças que a pessoa nem sabe que tem, mas que já estão lá declaradas, as chamadas pré-existentes, que já estão em estado de alerta no corpo. Porquê? O teste vai nos dar um padrão mineral. A nossa estrutura metabólica, óssea, muscular, circulatória e tecido do epitélio depende muito da estrutura mineral, dos minerais que nós carregamos, principalmente os oligoelementos base. Portanto, a partir daí eu começo a ver como é que está o sistema nervoso e como é que está o comportamento do esqueleto e tudo o que está ligado a toda a periferia do esqueleto, porque a estrutura da coluna vertical ela ramifica em vários órgãos do nosso metabolismo. Dá-nos as vitaminas, dá-nos os aminoácidos, tudo os ômegas que temos em quantidade ou em falta deles, a estrutura hormonal. A partir daí eu consigo criar uma fórmula usando às vezes os mesmos alimentos. Eu posso ter uma maçã aqui vermelha e posso ter aqui nesta mão outra maçã vermelha, elas são as 2 maçãs vermelhas. No entanto, uma foi tirada de uma árvore, outra foi tirada de outra. Isto significa que eu posso ter 2 irmãos gêmeos, eu vou tratar um de uma forma e outro de outra. Porquê? Porque a maneira como cada um se adaptou ao seu meio já é diferente. Então, o teste epigenético vai me permitir que, na mesma família, aqueles que fizerem o teste, e acontece muito, principalmente com os meus pacientes angolanos, as pessoas vêm em grupos de família, vê o pai, os filhos e a mãe ao consultório. Porquê? Porque eu vou ver o padrão genético, o tal ADN herdado de cada um, aquilo que os pais possam ter transmitido que nós podemos modificar, portanto que não está na gênese do DNA não modificável, e permitir então criar uma verdadeira mudança do comportamento dessa pessoa a todos os níveis, e os resultados são assim fantásticos, porque eu acompanho, independente da região do planeta onde eu estiver, o meu WhatsApp está acessível a toda a gente que eu começo a avaliar, e durante os primeiros 21 dias toda a gente está autorizada a tratar com
portanto, de forma acessível, tem dúvida, não consegue encontrar aquele alimento, substitui por outro, mas eu preciso de saber que substituição é que vai ser feita ou eu é que recomendo. Então o teste epigenético vai permitir mudar comportamentos metabólicos que possam estar a criar estrutura, caminho de doença, e nós podemos reverter isso em 6 meses ou 7 meses. A partir de 7 meses a pessoa tem uma capacidade de entender, o engraçado é que a pessoa começa a entender a partir da consulta, quando faz a consulta, porque eu viajo no passado e a pessoa entende assim, agora eu entendi, realmente foi a partir daí que isto começou a ficar diferente, e a minha mãe dizia, o meu pai, eu nunca pensei que pudesse ter sido isso. Acho gatilho, né? Os gatilhos, e então muda-se a estrada, não vai por aquela estrada, vai fazer esta, é mais longa, mas esta aqui chega ao destino sem ter nenhum acidente, sem ter um assalto, sem problema, não tem buraco na estrada, não tem drama, é fazer passo a passo de uma mudança com muita consciência, com a pessoa a sentir. Eu digo muita vez, calma aí, que o facto de estar a introduzir todo um contexto de mudança alimentar nova é feito gradualmente, sem mudar os vícios. Eu tive uma vez aí no Brasil uma paciente minha que amanhecia, eu comecei a consulta com ela ao inverso, eu fiz o teste e quando olhei para ela eu disse assim, abra-me a porta da sua geladeira, quero ver, o que é que você tem na porta da geladeira? E ela disse, tenho 4 garrafas de Coca-Cola daquelas grandes de 2 litros. Então o que é que tem nas prateleiras da geladeira? Uma caixa de manteiga e mais nada. E onde é que está a água? Não tenho, eu só tomo Coca-Cola. Nossa! Pronto. O resto eu não preciso de dizer o estado de doença gástrica que ela estava, intestinal e por aí fora. Essa senhora levou cerca de 10 meses a fazer mudança, ela só se sustentava, ela comia uns salgadinhos a meio do dia, era cabeleireira, então toda a estrutura muscular, esquelética dela estava altamente comprometida e um sobrepeso acima dos 100 quilos, tendo ela na altura uns 30 e poucos anos. Foram 10 meses de mudança, com cerca de 30 e não sei quantos quilos de peso reduzido, mas com muita consciência, em que ela, nos primeiros 3 meses, sofreu um pouco, porque eu tive que fazer o desmame de um vício chamado açúcar, agregado à compensação do sódio e o próprio estímulo energético da cola. Mas tudo isso é possível de fazer com compensações, com o café, com o guaraná, com o limão, com o xilitol. Então eu modifico sim o comportamento das pessoas, criando um padrão de vida com qualidade, que depois o curioso é que as pessoas diziam assim, sabe uma coisa, eu lembro-se de eu perguntar quando é que eu volto a comer aquilo que eu gostava muito, eu já não sinto falta disso, aliás, não faz mais sentido para mim comer isso, e isso é bom porque a pessoa aprendeu o caminho, o meu papel é mesmo ensinar, eu costumo dizer que eu não faço consultas, eu dou aulas privadas. Legal, muito bom, muito bom. Bom, estamos aqui esperando você com esse teste, que está todo mundo realmente curioso e querendo ir para esse lado. Eu acredito que existe uma parte da população que já está se conscientizando do tanto que o alimento estava sendo utilizado de uma forma errada, em quantidade errada, conservante. Por exemplo, a geração dos meus 3 filhos já modificou isso. Dos 3, 2 são vegetarianos, e mesmo a que não é vegetariana, ela faz comidas que eu até hoje não como, eu fico lá no arroz, no feijão, na batata, eles usam a batata doce, eles usam alimentos que eu não tenho ideia, variedade de leguminosas. Então, assim, essa geração já vem modificando esse hábito alimentar, e eu acho muito bom, e isso vai ser muito saudável. Sabe que sorte é deles que não tem os queijos que a gente tem aqui. Verdade. Mas aí, você estava falando até de Hipócrates, né? Você sabe disso, Hipócrates falava, faça do alimento o seu remédio, né? E é basicamente, no fundo, você está se tornando o quê? A médica hipocrática aqui, fazendo os conceitos de Hipócrates, já falava lá atrás, há 300 anos de Cristo já falava isso, e nós deixamos esse conhecimento para fora, né? Eu neste momento estou a tentar, ainda não consegui ter tempo, fazer revisão
do livro de um médico, que eu vi esse livro na casa da minha mãe o tempo todo do meu crescimento de mulher. E esse livro hoje é meu, ele foi editado no ano a seguir eu ter nascido, 1 ano, 2 anos depois de eu ter nascido. Então esse livro é do primeiro naturopata, que era médico italiano, médico de saúde pública, que veio viver para Portugal, e ele escreveu 60 e não sei quantos livros, e este foi um dos últimos, que é tratar as doenças reumáticas só com o alimento. Então tem receitas, tem várias dicas de mudança de comportamento, só que a viagem dele dentro do livro é tudo ao tempo da era de Jesus Cristo, como se comia nessa altura, e no tempo de Hipócrates, como Hipócrates via a doença, e depois então os frades alemães, porque a geração dos frades alemães aqui na Europa tem toda uma tradição hipocrática também. Então ele juntou isso e criou um livro para curar doenças reumáticas, que está fundamentado exclusivamente na erradicação de determinados alimentos e na introdução mais acentuada de outros. Modificando hoje os alimentos que há mais acesso, que há menos acesso, é fácil agora criar esse livro numa versão mais atualizada, até na forma de expressão da escrita, etc. Mas é uma das coisas que eu hei de fazer, porque é verdade, a gente olhando o passado, a palestra que eu vou fazer, não aí, porque aí vou abordar a epigenética na sua evolução até aos dias de hoje, mas aqui o meu momento na nossa cimeira cá vai ser olhar o passado para prevenir o futuro, é o meu tema. Uhum. É importante nós virmos isso, e é isso que vocês, com a constelação sistémica, vocês fazem. A sistémica vai olhar o nosso passado no seu todo, não o nosso só, mas dos outros atrás de nós, que ainda é mais importante do que o nosso. Exatamente. Então, além disso, a sistémica é a visão científica abrangente do todo do ser, não é? Exatamente. É isso Então mesmo. eu acho que nós estamos a juntar as pessoas certas. Eu não vou terminar sem te perguntar o que para mim é importantíssimo. Fala sobre essa aula que você vai dar uma pincelada para a gente, falando da dança e o emocional junto com isso. A dança é o milagre do movimento e da emoção. Qualquer ser que dança sorri. Então, a dança para mim tem como fator fundamental estimular a emoção do corpo, o movimento do corpo, juntar a emoção com o movimento para erradicar a depressão, erradicar a tristeza, e não só criar aquilo que nós cada vez mais dizemos que é importante, que é o movimento físico que nós temos que fazer. Vocês têm uma vida muito atribulada, eu também tenho, eu não tenho tempo de ginásio, eu não tenho tempo de ter um PT para me acompanhar, então eu de manhã boto música na minha casa, e enquanto me cuido, eu vou dançando. Que legal! Sério! E o meu dia começa de forma diferente. Eu vou viajar para o Brasil, eu já tenho uma seleção de música que eu vou ouvir no quarto do hotel quando estiver me preparando. Isso modifica o contexto do meu dia. Então é isso que eu vou ensinar. Não vou ensinar ninguém a dançar, vou ensinar a usar a dança como uma técnica de adequar a mudança do estado emocional para o dia, e gerando também uma atividade do movimento peristáltico do intestino e da mudança da circulação linfática. Portanto, é algo fácil de fazer, acessível a todo tipo de pessoas, e que modifica as famílias, modifica aquele contexto depressivo, aquela nuvem que a pessoa carrega na cabeça todos os dias: eu não sou capaz disto, eu não sou capaz daquilo. Então a dança muda esse paradigma do não sou capaz, para passar a ser, porque passa a ser feliz, porque tem ritmo, tem movimento. É um novo paradigma, né? Para a gente quebrar um pouco essa maré de antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos, tudo tentando tratar só sintomaticamente a emoção das pessoas. Perfeito, Paula, já amei, viu? Não vejo. Vamos fazer 10 minutos de movimento, mas um movimento com um sorriso aqui. É isso mesmo. Com jogo de sedução, com alegria de viver, muito bom. Foi um prazer enorme estar com você, Paula. E eu não vejo a hora de recebê-la aqui em casa, de mostrar para você a nossa cidade, o nosso local de trabalho e dar continuidade nessa nossa parceria, porque quando nós te conhecemos lá em Lisboa,
eu e Fernando conversamos. Puxa, encontramos na Europa aquela pessoa que pensa como a gente. E foi o que eu ouvi de você. Finalmente eu encontrei um médico que pensa como eu. Lembro bem disso e vamos continuar isso, porque há um projeto muito grande para vocês estarem colados desse lado, ainda mais do Dr. Fernando, que também é português, não é? Ah, sim. Os patrícios. Passaporte europeu. Talvez eu seja também um branco de segunda classe, como é que é? Não, isso branca de segunda não. Não, mas nós vamos juntando 2 mais 2, multiplicando por 4, por 5, e vamos fazer esse segunda virar uma multidão, uma multiplicidade. Nós vamos multiplicar o Observatório da Saúde dos Povos, é algo que está se tornando concreto, real. Vai ter agora uma préviazinha de imprensa dia 6 no hospital onde eu trabalho, para ser anunciado publicamente. Já tem registro científico feito na plataforma da Entidade Europeia de Investigação em Cancro, da qual eu faço parte também. Portanto, o Observatório vai ser uma realidade que vai aos bancos do Parlamento Europeu e vamos trabalhar todos em uníssono para também chegar à ONU num contexto de plataforma credível, com dados novos, com dados de valor para se fazer os novos objetivos do milénio. É para isso que eu quero trabalhar junto com todos vocês. Nós sozinhos não fazemos nada. Nós sozinhos não vamos a lado nenhum, mas nós todos juntos somos nós que vamos construir os objetivos do próximo milénio. Portanto, estamos juntos. Então, para encerrar, vou deixar, já que você é africana também, né? Então, vou deixar um ditado africano, não sei se você conhece, que fala assim: sozinho eu vou mais rápido, acompanhado nós vamos muito mais longe. Isso é verdade. A sensação é que às vezes a gente fica trabalhando isoladamente e fala, nossa, parece que não tem ninguém mexendo nisso. De repente encontra aqui, encontra ali, esses grupos vão se construindo e vão multiplicando esse conhecimento. É uma delícia ver como a medicina está indo por esse lado para olhar o ser humano como um todo, não só ele, mas ele num contexto, olhar a população como um todo, olhar a saúde não do indivíduo, não só de uma família, mas dos povos todos. E como nós estamos precisando ampliar cada vez mais essa consciência e levar para os nossos descendentes um futuro melhor. Vai ser que nem o nosso baobá, né? Vamos ver o que a gente vai plantar aqui, para que lá na frente, com amor, a gente deixe para os próximos que vêm por aí um mundo bem mais saudável, né? E não vou levar algumas sementes, se não me tirarem na alfândega, eu vou levar sementes de baobá para vocês plantarem. Vai ser um prazer, vamos lá. Combinado, então. Querida, um beijo grande para você. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje num sábado, conversando. Mas isso vai ser muito gostoso para fomentar as pessoas a vir até o Congresso para ouvir você, para fazer o teste epigenético e aprender uma alimentação mais saudável, prevenindo a doença e valorizando aí a saúde, tá? Foi um prazer. Muito obrigada, eu também. Foi um prazer muito grande poder partilhar convosco. Até breve. Logo, logo eu estou aí. Tchau. Vou mostrar também que nós temos o poder de fazer as grandes mudanças. Não somos apenas vítimas dos problemas, e sim agora, tendo consciência e saber o que fazer, nós podemos fazer essas mudanças. Aí nós somos os plantadores das florestas do futuro. Exato, é isso mesmo. Muitos baobás por aí, tá? Sem incêndios, né? Sem incêndios. Então, um beijo grande. Paula. Tchau, Paula. Tchau, adeus, até a próxima. Tchau, até. Tchau. Fiquem bem todos. Você também. Dance bastante. Sim. Tchau.